O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Abramos mais uma vez a palavra do Senhor em Êxodo 32. Nós leremos a partir do versículo 1. Nós leremos um pouco mais do que lemos na semana passada. E nós continuaremos com o tema A Loucura da Idolatria, agora é parte 2. A loucura da idolatria. Essa palavra loucura para nós, hoje, na nossa cultura, remete a uma espécie de doença, por assim dizer, a um transtorno. E considerar a loucura, de fato, um transtorno ou uma doença, nos leva muitas vezes a desresponsabilizar aqueles que chamamos de louco. E, no entanto, muito embora a loucura possa ser provocada por algum tipo de defeito ou de lesão cerebral, e neste caso, de fato, você está diante de uma moléstia, a palavra loucura remete a muito mais que isso, e muito daquilo que chamamos loucura é nada mais do que o desfrutar, por assim dizer, o provar as consequências últimas do afastamento de Deus. Aquele que, em geral, fica louco ou é tido por louco é alguém que, em algum momento, cruzou todos os limites, ultrapassou todos os limites daquilo que Deus estabelece como algo que deve ser obedecido e da lei de Deus. É por isso que a palavra de Deus trata a loucura como algo que está entre os pecados, entre os aspectos da corrupção do homem. Pesquise numa chave bíblica a palavra loucura na Bíblia e você vai ver que, por exemplo, em Provérbios, o louco, a palavra louco, ela descreve o último, praticamente o último estágio da impiedade, do afastamento de Deus. Nós vivemos numa sociedade que enlouqueceu ao ponto de estar negando a realidade. Certo? Homens que negam ser homens, mulheres que negam ser mulheres, homens que se dizem animais. Isso é loucura. Isso não tem nada a ver com lesão cerebral, isso tem a ver com o pecado dominando o ser humano. E quando nós falamos da loucura da idolatria, nós vamos ver que a idolatria de fato nos leva a negar a realidade. E loucura, se você quiser anotar, é isto, nada mais do que isto. Loucura é o estado daquele que nega a realidade. E não precisa ter lesão cerebral para isso. Basta afastar-se de Deus, basta deixar de adorar a Deus para adorar a criatura, trocar a verdade de Deus, mudar a verdade de Deus em mentira e adorar e servir a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Em Romanos capítulo 1, a palavra de Deus diz isso, porque os homens não glorificaram a Deus, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Nós precisamos resgatar o conceito bíblico de loucura. A idolatria é, de fato, um ato de loucura que nos leva, de fato, a loucuras maiores. Vamos ler, então, a palavra de Deus em Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te. Faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e
apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que ele havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, e voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas, as tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então ele lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu vizinho, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens, pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênçãos. Amém. Nosso irmão presbítero Davi já orou pela mensagem, e eu quero então começar, meus irmãos, relembrando algumas verdades que nós aprendemos na semana anterior, na mensagem anterior. Gostaria que os irmãos relembrassem algumas coisas aqui muito importantes, alguns fatos importantes. Nós vimos na mensagem anterior que enquanto Moisés recebe instruções sobre o lar no qual o Senhor habitaria com Israel, este povo, como uma esposa adúltera, no dia da noite de núpcias, se prostitui
ele se prostitui fazendo um bezerro de ouro perante o qual adora e se corrompe. Nós começamos a ver, meus irmãos, os passos dessa idolatria, dessa loucura que nós vimos aqui. E nós vimos alguns dos passos dados pelo povo da aliança no caminho da idolatria, e aprendemos algumas verdades sobre a loucura desse pecado e sobre os passos que nós frequentemente damos quando também cometemos idolatria. Pois, como disse João Calvino, os irmãos já conhecem essa frase, o coração humano é de fato uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós, o tempo todo, precisamos estar lutando contra a idolatria que ainda existe em nosso coração. E o que nós vimos na semana anterior? Primeiro, nós vimos, na verdade, nós tratamos praticamente da primeira cena. Nós vimos, primeiramente, como o povo se impacienta e pede um ídolo, nos versos 1 a 4. E ao fazer isto, ele rejeita a Deus e ao seu mediador. Ele disse que Moisés começa narrando que o povo viu que Moisés começava a tardar. Na verdade, a raiz dessa palavra, traduzida por tardar, aqui, ela transmite mais do que a ideia de uma demora. Na verdade, a ideia da palavra é a ideia de um ato vergonhoso, ou um ato que causa desapontamento. O povo estava desapontado com Moisés. Para o povo, a demora de Moisés e o temor de que algo lhe tivesse ocorrido criava um embaraço. Qual é o embaraço? A gente vai ficar mal na fita. A gente saiu do Egito, Deus prometeu levar-nos para Canaã e Moisés sumiu. Para onde a gente vai? O que vão dizer os nossos inimigos? É como se dissesse que, vergonhosamente, Moisés está demorando. Ou seja, Moisés não está cumprindo com aquilo que Deus prometeu. Ele não está cumprindo com as nossas expectativas. Ele não parece que vai nos levar a conquistar a terra de Canaã. Então, a conquista de Canaã se torna ameaçada. Nós vimos que, em segundo lugar, que o ídolo ele foi feito com parte do ouro que o Senhor lhes havia dado ao despojar os egípcios, as joias de ouro. Ou seja, eles usaram as bênçãos que tinham recebido para pecar contra o Senhor, que lhes havia abençoado. E com isso aprendemos pelo menos 3 verdades sobre a loucura da idolatria. Primeiro, nós aprendemos que mesmo aquilo que Deus nos prometeu pode tornar-se um ídolo. Quando, no anseio pelo cumprimento da promessa, nós atropelamos o tempo de Deus, nós cometemos idolatria. Portanto, a impaciência é um sintoma de um coração idólatra, porque a impaciência é a idolatria do presente. A impaciência é a idolatria do presente. Então, entenda isso. Seja qual for a razão, tudo aquilo que gera impaciência em você, e quando você é levado pela impaciência, você está idolatrando o presente, o aqui e agora. Pode ser até algo que é uma promessa de Deus para você na sua palavra, porém a impaciência é a idolatria do presente. Em segundo lugar, nós aprendemos que a idolatria usa as bênçãos pelas quais Deus mostra a sua fidelidade para praticar infidelidade contra Ele. Ou seja, nós usamos as provas da fidelidade de Deus para sermos infiéis contra Ele, esquecendo que tudo vem dEle. Em terceiro lugar, nós aprendemos que a idolatria atribui às dádivas de Deus os méritos dos benefícios dos quais Ele é a fonte. Tudo que Deus nos dá, nós aprendemos, Ele não só nos dá coisas, nos dá pessoas, mas Ele também nos dá o poder de desfrutar dessas coisas ou da comunhão com essas pessoas. Quando nós achamos que está nelas, que está numa determinada condição, a nossa felicidade, nós estamos atribuindo o mérito da felicidade àquela condição e não ao Deus que a concede. E quando fazemos isto, nós cometemos idolatria. Isto é, o idólatra ignora que toda alegria e felicidade vem de Deus e que tudo aquilo que a gente possui é apenas um instrumento dessa alegria. Foi o que aprendemos, irmãos, na mensagem anterior. Foi o que aprendemos de fato até aqui. Mas o processo de vertiginosa decadência espiritual de Israel não vai parar por aí.
Irmãos, quando a idolatria não é freada por meio da disciplina, seja da autodisciplina ou da disciplina daqueles que são responsáveis pelo rebanho de Deus, ela gera loucuras que até o diabo duvida. Ela leva-nos a fazer coisas que até os ímpios se envergonham. E é isto que vai acontecer aqui. Então, nessa parte 2, eu quero trazer a cena 2 para os irmãos. E qual é a cena 2? A primeira cena é: o povo se impacienta e pede que Arão lhes faça deuses que vão adiante dele. E qual é a segunda cena? Arão cede à pressão do povo e promove um culto idólatra. Arão cede à pressão do povo e promove um culto idólatra. Essa é a segunda cena. Alguns fatos eu quero observar nesses versículos, do 5 ao 6. Veja que Arão cede, no verso 2 ele já diz: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-nos. O povo trouxe, tirou as argolas, trouxe a Arão, ele recebe, ele trabalha o ouro com buzil. A tradução não nos permite saber se, com certeza ele usou fogo, mas ele usou algum tipo de cinzel, algum tipo de material, talvez de instrumento, para esculpir esse novilho ou esse bezerro. É interessante que os termos usados aqui lembram o que é escrito aqui no verso 16, as tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura esculpida na tábua, é uma expressão semelhante, e é uma expressão que nos remete também a quando o Senhor Deus ordena que Bezalel fosse chamado e designado e separado para fazer obras de escultura. Então, é interessante que Arão está aqui fazendo exatamente uma imitação daquilo. Enquanto Deus estava esculpindo suas palavras nas pedras, Arão está, que é o sacerdote, está esculpindo um bezerro. Enquanto Bezalel havia sido chamado para fazer uma obra de arte para a glória do Senhor, Arão, o sacerdote, está fazendo uma obra de arte para a vergonha do povo do Senhor e do nome do Senhor. Então, Arão cede à pressão, e este é o primeiro fato. E dentro desses versículos, em segundo lugar, é importante nós entendermos que a pressão do povo sobre Arão não é feita por um simples pedido ou sugestão. Isso precisa ficar claro. Esse verbo acercar-se aqui, no versículo 1, acercou-se de Arão, ele é usado de maneira recorrente, por exemplo, no livro de Números, e sempre denotando um cerco hostil. A ideia de reunir-se contra, ora reunir-se contra Deus, ora reunir-se contra Moisés e Arão, tendo um ou outro como objetos. Em Números 14, 35, em Números 16, 3, 16, 11, 16, 19, 16, 42, em Números 20, verso 2, em Números 27, verso 3, ora através da narração de Moisés e Arão, ora através da narração do próprio Moisés, como a voz do narrador, sempre o povo se levantando contra Deus. Então, o povo não chegou assim, implorando, pedindo por favor, não. O povo fez pressão, o povo cercou Arão de maneira ameaçadora e diz: olha, nós não vamos esperar mais não, não tem condição. A gente não sabe o que aconteceu a este Moisés. O pronome demonstrativo aí demonstra um certo desprezo e uma certa rejeição de Moisés. Este Moisés, nós não sabemos. Então, não é uma pressão qualquer. Então, o que nós temos aqui é uma pressão hostil. Uma outra observação que precisamos fazer dentro desse ponto de que Arão cede à pressão é que que nós vemos em Arão a falta de uma liderança firme na confrontação do pecado. Arão se acovarda. Ele cede à pressão, talvez temendo por sua vida. Ao invés de pastorear o povo, repreendendo-o pelo seu pecado, redirecionando-o ao Deus verdadeiro, Arão cede à pressão e constrói ou confecciona um bezerro de ouro.
Arão já havia estado, meus irmãos, nós lemos até aqui, sabemos que Arão já havia estado em situações de pressão, mas era a primeira vez que ele não tinha Moisés ao seu lado. E o temor de homens, esse é o ponto, o temor de homens pesa mais no coração de Arão do que o temor do Senhor. O temor de homens sempre nos leva a cometer atos idólatras. Aliás, o temor de homens sempre é motivado por sentimentos idólatras. Quando nós tememos mais os homens do que a Deus, nós escolhemos pecar contra Deus para não desagradar os homens. Então é isso que está acontecendo. E a frouxidão de Arão deixará o povo à solta, isto é, sem disciplina, sem freios, como vai dizer Moisés no verso 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Arão é frouxo, é um pastor frouxo na disciplina. E aqui eu quero então trazer algumas aplicações. Meus irmãos, a palavra de Deus, ou melhor, uma aplicação. A palavra de Deus nos alerta em Provérbios 29 e 25 que quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Quem tem medo dos outros, eu estou aqui trazendo a tradução da Nova Almeida. Na sua tradução está, quem teme o homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Provérbios 29 e 25. Mas a melhor tradução não é armar ciladas, mas cai em ciladas. Quando nós tememos os homens e deixamos de fazer o bem, quando nós não reprovamos o mal, não reprovamos o pecado, porque nós temos medo do que vão dizer, temos medo do que vamos perder, temos medo da amizade que vai ser desfeita, temos medo de sermos criticados, nós estamos caminhando em idolatria. E nós não estamos seguros, nós estamos caminhando para perder o freio. E isto, meus irmãos, se aplica à liderança, isso se aplica a mim, isso se aplica aos presbíteros, isso se aplica aos diáconos. Quando os pastores do rebanho de Deus temem mais os homens do que a Deus, eles se tornam frouxos na confrontação do pecado, eles se tornam cúmplices da idolatria. Deus nos livre de sermos uma liderança, um conselho frouxo na disciplina, porque isto leva o povo de Deus a viver uma vida desenfreada e nós nos tornamos cúmplices das obras das trevas. Outra aplicação que eu quero fazer, falei que era só uma, mas são duas na verdade, é que a imitação de um ídolo egípcio, na verdade, é uma observação e depois uma aplicação. Uma outra observação ainda, quando Arão faz um ídolo, ele faz uma imitação de um ídolo egípcio. Isso é interessante, ele faz um bezerro. E o mais interessante é que, mesmo fazendo a imitação de um ídolo egípcio, ele diz no verso 5, observe, ele edifica um altar e ele apregou, amanhã será festa ao Senhor. Ele não atribui a adoração a outros deuses. É possível que eles não estão cometendo aqui o que se chama de politeísmo, porque idolatria não é só adorar a outros deuses, esse é o ponto. Além do temor de homens, portanto, Arão comete pelo menos 2 outros pecados. Aqui, primeiro, ele leva o povo a adorar uma divindade egípcia. E segundo, a adoração apregoada, no entanto, é travestida de um culto ao Deus verdadeiro. Ele está promovendo um sincretismo. E por que, pastor, o senhor está dizendo que é uma divindade egípcia? Porque o bezerro foi inspirado no deus egípcio Apis. Apis era um deus egípcio em forma de boi que era adorado no Antigo Egito. Então, embora usando a representação de um deus pagão, Arão apregou a festa a Javé, usando o nome mais particular, o nome pactual de Deus. E ele, então, com isso, quebra o segundo mandamento. Que Deus disse no segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem te prostrarás perante elas, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, que me desobedecem.
e que usa de misericórdia até para com 1000 gerações daqueles que me obedecem. Mas Arão quebra este mandamento. Ele cria uma imagem e ele está como que dizendo, este é Javé. É o que ele está dizendo, este é Javé, este é o nosso Deus, este é o Deus que nos livrou, que nos libertou da terra do Egito. E para onde isso nos leva? E aqui então vem a aplicação. A loucura, preste atenção, a loucura da idolatria não ocorre somente quando adoramos a outros deuses, mas também quando adoramos o Deus verdadeiro da forma errada. Idolatria se comete não só quando nós adoramos outros deuses, mas quando também nós dizemos tributar culto a Deus e o fazemos de uma forma que Deus não ordenou. Adorar a Deus da forma errada também é idolatria, pois quebra o segundo mandamento. Quando nós acrescentamos ao culto aquilo que Deus não ordenou, esse culto está muito monótono, esse culto é muito desanimado, esse culto está muito engessado, vamos fazer alguma coisa diferente, para ver se o povo se anima, e a gente começa a colocar coisas ao culto. Nós estamos caminhando em idolatria, ainda que atribuamos ao Senhor. Irmãos, há muitos lugares idólatras que usam o nome de Jesus. Mas eles são idólatras porque eles quebram os mandamentos de Deus. Quando nós ultrapassamos aquilo que Deus nos ordena em seu culto, adotando padrões culturais pagãos, nossa adoração, meus irmãos, descamba para a idolatria. Aquele que adora a Deus da maneira que o Senhor não ordenou, segundo as invenções do seu próprio coração, na verdade está rejeitando a Deus no seu coração, como está escrito no Salmo 106, de 19 a 22. Salmo 106, 19 a 22, aludindo a esse episódio, ele está falando desse episódio. Salmo 106, 19 a 22 diz, em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus, olha a loucura da idolatria, trocaram a glória de Deus, a glória do Deus bendito, pelo simulacro de um novilho que come erva. Não é nem por um novilho, já seria um disparate se fosse por um animal. Seria um disparate se fosse a troca de Deus, de adoração a Deus, pela adoração do homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Seria pior ainda se fosse um boi, como acontece com os hindus lá, que adoram, consideram os bois, as vacas, divindade. Mas aqui é pior. Eles trocam a glória de Deus pelo simulacro. Você sabe, essa palavra é pejorativa. Simulacro é uma simulação mal feita, uma cópia mal feita. Não foi nenhum bezerro bonitinho, às vezes a gente vê nos filmes, né, aquele bezerro, não foi nada bonitinho não, foi alguma coisa meramente com chifres para indicar que é algum tipo de animal ali, bovino, e que se assemelhava a um boi. É a simulação mal feita de um boi, de um bicho que come capim, esse é o sentido. E eles dizem, esse é Javé, esse bicho que come capim, que rumina, que muge, é Javé. Veja a loucura da idolatria. E o texto do Salmo 106 continua no verso 21. Esqueceram-se de Deus. Eles estão dizendo que estão cultuando ao Senhor, mas no fundo eles se esqueceram de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Eu posso estar dizendo que eu estou adorando a Cristo, mas quando eu adoro da forma que Ele não ordenou, eu estou me esquecendo de Deus. É isto que está dizendo. Eles se esqueceram de Deus. E aí nós temos a terceira cena, e o povo vai descendo ladeira abaixo. O povo se impacienta, cansa de esperar, pede um ídolo. Segundo Arão, que deveria pastorear o povo, cede à pressão e promove e lidera um culto idólatra. E terceiro, o povo se entrega à depravação religiosa e moral. O povo se entrega à depravação religiosa e moral. O que nós vamos ver no verso 6 é
a descrição de depravação religiosa e depravação moral. No verso 6 está escrito: e o povo assentou-se para comer, para beber, e levantou-se para divertir-se. Algumas observações são dignas de nota nessa declaração. Primeiro, essa declaração não está falando de uma diversão pura e inocente. O que ela está descrevendo aqui é um bacanal. Você já ouviu falar dessa palavra? Um bacanal. Uma orgia. Apis, meus irmãos, era considerado Deus da fertilidade, Deus protetor, Deus da vida. E como quase praticamente toda divindade pagã associada à fertilidade e à prosperidade, o seu culto era uma festa orgiástica, com muita comida, muita bebida, que o pessoal se embebedava, e sexo desenfreado. Sim, isso mesmo. Porque eles, para celebrarem a fertilidade, tinham que fazer aquilo que produz fertilidade. Eles praticavam o que se chamava de mágica imitativa. Vamos imitar os deuses. Na visão dos povos pagãos, a fertilidade da terra era um fruto de uma relação íntima entre deuses e deusas. Então, para atrair fertilidade, eles tinham que praticar a prostituição cultual. E é exatamente isso que vai acontecer. Eles estão chamando de festa ao Senhor, mas eles estão promovendo uma farra, um carnaval, na verdade, em honra ao Senhor. Pelo menos é o que afirmam historiadores antigos como Heródoto, como Plutarco e como Estrabão. 3 escritores antigos. As festas a Apis eram assim, orgiásticas. Então, divertir-se aqui é um eufemismo, é um abrandamento para cair na folia. O povo caiu na folia. Aqui se descreve uma orgia religiosa, um bacanal de celebração. E essa ideia é reforçada pela imagem do povo no verso 25, à solta, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixará solta para vergonha nos seus inimigos. A ideia da palavra aqui, desenfreado, o povo à solta, é a mesma palavra usada para o cabelo desgrenhado, para o cabelo assanhado, dando a ideia de anarquia. O Senhor lá em Levítico 10, quando o Senhor matou Nadab e Abiú, disse para Arão: vocês não vão desgrenhar os cabelos. O sacerdote não pode desgrenhar, assanhar, deixar o cabelo desarrumado. A ideia é: o povo está desenfreado, o povo está assanhado, o povo está como um cabelo despenteado. A imagem parece evocar, o verso 25 parece evocar gente nua correndo pelo arraial. E pulando e dançando e gritando. Sabe aquela euforia desses shows bem mundanos que levam as pessoas a cometer loucuras, tirar a roupa na frente de todo mundo e praticar outras coisas? É o que está acontecendo aqui. Na noite de núpcias. Quando Deus está preparando o lar. Quando Deus está escrevendo na tábua. O povo caiu num bacanal. Irmãos, o que temos aqui é um novo episódio de queda. Alguns estudiosos veem com razão que a mudança de atmosfera entre Êxodo 1 a 31 para Êxodo 32 tem um notável paralelo com a mudança de atmosfera de Gênesis 2 para Gênesis 3. Você já aprendeu que o tabernáculo remete em muitos aspectos ao Éden, não é? Aquele monte Sinai remete ao Éden. O Éden, possivelmente, o jardim, ficava numa montanha. Aprendemos isso com o reverendo Márcio. Então, nós precisamos entender que você tem o Senhor está reconstruindo o seu paraíso representativo naquele tabernáculo. E o que acontece é o que aconteceu com Adão e Eva. Eles estão no paraíso, mas eles cobiçam o lugar de Deus. Então, para esses estudiosos, muitos estudiosos, Êxodo 32 é a repetição de Gênesis 3, ou a versão israelita da mudança universal ocorrida na humanidade em Gênesis 2 e 3. Por isso, meus irmãos, nós vemos aqui uma tragédia. O povo havia, sim, cometido pecados ao longo do caminho, mas não passou de murmuração. Agora é uma espécie de apostasia.
e por isso o povo perde o freio. Isso nos leva a mais uma aplicação. E a aplicação é essa. Por sua natureza, a idolatria tira de nós o freio moral que nos protege da loucura. Por sua natureza, a idolatria tira de nós o freio moral que nos protege da loucura. Preste atenção. Quando você vê um louco na rua, todo desgrenhado, sujo, magro, fruto de vício em drogas, onde tudo isso começou? Numa festa, onde o prazer era um Deus. E isso acontece não só, essa loucura não está presente só naquele homem da rua, ou naquela mulher da rua, ele está presente nas festas de celebridades. Recentemente estourou um escândalo com vários famosos envolvendo um grande produtor promotor de cantores, de publicidade, cantor e rapper. E esse escândalo está abalando Hollywood. Eu não vou citar os detalhes, depois você pode pesquisar. Gente famosa, gente que muito crente admira, que fez coisas de estarrecer. E nós, muitas vezes, irmãos, ignoramos estas coisas. Que, por sua loucura, a idolatria tira de nós o freio moral que nos protege da loucura. Irmãos, cuidado, é possível chegarmos ao ponto de transformarmos o culto do Senhor num bacanal. Ou praticarmos atos abomináveis em nome de Deus, ou julgar por meios imorais, estar prestando culto a Deus. Você acha que isso não pode acontecer dentro de igrejas reformadas? Pode acontecer, irmãos. A idolatria é sutil. Nós podemos fazer loucuras em nome de Deus, ou loucuras na presença de Deus. Eu conheço muitas histórias assim. Pessoas que no meio do estudo bíblico acessam sites pornográficos. Eu estou falando que algo que aconteceu dentro de uma igreja reformada, presbiteriana. Casais do lado de fora da igreja, enquanto rolava o culto, se agarrando atrás da igreja. Gente se prostituindo dentro de uma pequena capela. Pessoas que praticam todo tipo de imoralidade e vêm cultuar a Deus como se nada tivesse acontecido. Mas não é só prostituição não, irmãos. Quantas vezes nós entramos na igreja para cultuar a Deus com o coração cheio de ira, cheio de mágoa, cheio de ódio, até para com pessoas que estão cultuando do nosso lado, e a gente não chega até nem falar com a pessoa. A gente diz, não, eu vim para adorar a Deus, eu vim por causa de Cristo, porque eu estou aqui por causa de Cristo, porque os homens me decepcionaram. Esta é uma expressão falsa e hipócrita, porque como eu posso amar a Deus a quem não vejo, se eu não amar ao meu irmão a quem vejo? Cuidado com a declaração, eu venho por causa de Cristo. Não é por causa da igreja também? Então você não entendeu a unidade entre Cristo e a igreja. Então é possível que agora mesmo, muitos de nós, ou alguns de nós, que tenham vindo aqui adorar, estejam com o coração cheio de mágoa, não consigam falar pacificamente uns com os outros, e ainda conseguem cantar, renova-me, Senhor Jesus, mas não vai lá com o irmão para se reconciliar. Você acha que isso é diferente? Porque não é imoralidade? O mesmo Deus que nos diz, fazei morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, nos disse, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Nós nos acostumamos com o culto de tal maneira que a gente chega no culto de qualquer maneira.
com cultos com o coração cheio de ídolos. Porque a natureza, porque a idolatria tira de nós o freio. A gente consegue fazer as coisas automaticamente, enquanto mantém um coração rebelde contra Deus. E se isso não parar, isso nos levará à loucura. E aí então nós temos a quarta e última cena, que é a ira do Senhor contra a idolatria do seu povo. Versos 7 a 10. Nós ainda vamos tratar desse episódio, se o Senhor Deus permitir, na próxima semana. Nós vamos falar da disciplina que freia a idolatria. Mas a ira do Senhor se acende contra o seu povo. Dos versos 7 a 10, Deus ordena que Moisés desça depressa. Deus denuncia a corrupção do seu povo. Ele diz, desce, e a ideia da palavra é, desce depressa no verso 7. Vai, desce, desce Moisés. Ela está no meio da descrição, Moisés, para tudo, desce, porque o teu povo, e aí ele revela palavras de alguém que está como que se separando, quase que declarando o divórcio. O teu povo que fizeste sair do Egito, não é mais o meu povo, se corrompeu. E Deus usa aqui a mesma palavra que ocorre lá em Gênesis 6, versos 11 e 12. Há um paralelo entre aqui e o estado da humanidade na época do dilúvio. Diz a Bíblia lá em Gênesis 6, de 1 a 12, que o Senhor Deus, quando o Senhor Deus destruiu a terra pelas águas do dilúvio, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Essa palavra corrompida. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. É a mesma palavra usada para o estado da terra com a praga das moscas. Então, do mesmo modo que nos dias de Noé, com referência a toda a humanidade, Deus promete fazer a mesma com a nação de Israel. Eu vou destruir, eu vou fazer um novo recomeço. É como se Moisés fosse um novo Noé. Eu vou zerar tudo e eu vou começar tudo com você, Moisés. É o que ele propõe para Moisés. Porque este povo é um povo de dura cerviz. Deixa-me para que eu acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos conviver com alguns mistérios. E um dos mistérios é saber que Deus já determinou tudo o que vai acontecer. E que tudo aquilo que Moisés vai falar é algo que Deus colocou no seu coração. E mesmo assim Deus opera conosco dentro da nossa relatividade, mesmo sendo Ele absoluto. E Ele age conosco dessa maneira relativa. No sentido de que Deus pode se irar sinceramente e sentir o desejo de nos destruir, ao mesmo tempo em que Ele não vai fazê-lo, porque Ele já determinou desde a eternidade amar-nos. E é isto que está acontecendo aqui. Mas mais do que isso, Deus está também provando o coração de Moisés, provando a condição de Moisés como intercessor. Por isso que Moisés suplica ao Senhor e diz, porque se acende. E é interessante que o narrador, que é o próprio Moisés, diz, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus. Ele está usando agora a sua relação com Deus, a sua intimidade com Deus. E ele diz, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Veja que ele não vai dar nenhum tipo de justificativa para os atos do povo. A intercessão de Moisés nos ensina como deve ser a nossa intercessão. Ela é totalmente baseada no caráter, nos feitos e nos planos de Deus. Veja a argumentação. Moisés intercede pelo povo. Esta é a cena. É, na verdade, a quinta cena. E primeira coisa que ele fala é, Senhor, ele diz, esse teu povo. O que Moisés fala, Senhor, é o teu povo. Porque o Senhor se acende, a ira do Senhor se acende contra o teu povo, o povo da tua aliança, que tu tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão.
Senhor, este é o povo que o Senhor escolheu. É o povo que o Senhor libertou. É o povo que o Senhor, por sua graça, fez seu. Segundo, o Senhor vai ser blasfemado, porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. O Senhor vai ser mal afamado. Moisés está preocupado com o nome do Senhor, com a glória do Senhor. Esse é o argumento. Senhor, para a tua glória, os egípcios vão blasfemar do Senhor. Não, Senhor, não faz isso. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te de todo este mal. Nós estamos aqui usando, Moisés está usando uma linguagem que a gente chama de antropomórfica. Não é que Deus vai dizer assim, ai meu Deus, é mesmo, ai, eu errei, desculpa Moisés. Não é isso. A ideia de tornar aqui é, Senhor, muda a tua atitude, muda a tua disposição, muda o ato que tu disseste que ia fazer. O Senhor, mais à frente, lá em Jeremias, vai dizer que quando ele anunciasse o juízo a uma nação, se essa nação se arrependesse do seu pecado, ele se arrependeria do juízo que ele havia pronunciado. Ora, arrependimento como reconhecimento de erro não é algo que se prevê e não se estabelece condições. Portanto, o arrependimento do Senhor é de uma outra natureza. É tão somente que Moisés está dizendo, volta, Senhor, muda, não destrói, muda o rumo da tua ação. Faz isto. E aí, ele vai lá no fundo, Moisés vai lá no fundo. Ele lembra da promessa de Deus aos patriarcas. Tu fizeste uma promessa, nós podemos interceder e argumentar com Deus, baseados nas suas promessas. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. Senhor, o Senhor jurou, disse, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Certamente Deus queria que Moisés se lembrasse de todas essas coisas e da aliança. Mas essa é a argumentação que nós podemos usar. As promessas de Deus, o caráter de Deus, o juramento de Deus, o amor de Deus. Senhor, nós fazemos todas essas coisas, mas nós ainda somos os teus servos, porque tu nos fizeste assim. Não é porque nós temos mérito, não é pela nossa virtude, é porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos prometeu, e o Senhor é fiel. Nós somos infiéis, mas tu és fiel. Essa é a argumentação. E diz que então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E Moisés então desce do monte, e ele vai executar a disciplina. E nós vamos ver isso na próxima semana, se o Senhor Deus permitir. Moisés vai agir como disciplinador. Eu quero terminar, irmãos, já fizemos várias aplicações. Apenas compartilhando mais um texto da palavra de Deus, que está em 1 Coríntios capítulo 10. Porque essa passagem, ela nos lembra que este, como outros episódios na história de Israel, eram exemplos para nós. Nós, com certeza, olhamos essa narrativa e dizemos, eu jamais vou fazer um bezerro de ouro para me prostrar diante dele. Mas tem muita igreja que se prostra diante de um trono, outros se prostram diante do candelabro, outros de uma arca feita, e muitas outras coisas que se introduzem no culto a Deus. E a palavra de Deus mostra no verso 7 de 1 Coríntios 10, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e para beber, e levantou-se para divertir-se. E logo em seguida ele fala da prática da imoralidade, embora aludindo uma outra passagem, de Baal-Peor. Mas antes disso ele diz que estas coisas, no verso 7, se tornaram exemplos para quem? Para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E ele vai falar de novo no verso 11, essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Nós ainda vamos voltar isso aqui na próxima mensagem, eu não quero me deter nesse ponto, mas eu gostaria apenas de colocar para você o seguinte: aquele bezerro não podia fazer nada, ele tinha boca, mas não falava, nem mugia.
Ele tinha nariz, mas não cheirava, nem respirava. Ele tinha pés, mas não andava. Como nós lemos no Salmo 115. As coisas que eles estavam sacrificando a um ídolo, é um objeto inanimado. Mas um ponto importante, que é a última aqui, a última aplicação é: a idolatria não só é algo em que eu cultuo uma criatura que nada pode fazer para me salvar. Eu não apenas, quando cometo idolatria, cultuo uma espécie de objeto inócuo para me salvar ou para me livrar. A idolatria me leva à loucura, a tal ponto que ela se torna, no fundo, um culto a demônios. Preste atenção. A idolatria, no final de tudo, é um culto a demônios. Ao mesmo tempo que eu olho para aquilo que eu acho que vai me salvar, ou me dar felicidade, ou me livrar do perigo, ou me dar contentamento, seja o dinheiro, seja um grande amor, seja a minha mulher, os meus filhos, meu esposo, seja a fama, o sucesso, ou o emprego, ou a segurança. Isso não pode me dar nada, nenhuma dessas coisas, mas quando eu volto o meu coração para o ídolo, eu cultuo a demônios. É isso que Paulo fala quando, no verso 14, ele diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Aí ele lembra da ceia, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem valor? Não, não tem valor. Mas, veja o verso 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Você entendeu? Você não precisa ir para um terreiro de macumba para adorar demônios. Você pode estar dentro da igreja e, se você comete idolatria, você está cultuando a demônios. É isso que ele está dizendo. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou provocaremos zelos no Senhor. Somos acaso mais fortes que eles? A idolatria, meus irmãos, é nada mais do que adoração ao diabo. E essa é a grande loucura. Por isso nós precisamos cuidar, meus irmãos, em todos os dias deitar fora os ídolos que há dentro de nós. O processo de santificação consiste em deitar fora os ídolos. Qual é o teu ídolo, irmão? Talvez seja a tua mulher. Talvez seja o teu marido. Talvez seja os teus filhos. Qual é o teu ídolo? Talvez seja a tua profissão, tua carreira. Talvez seja o seu cargo na igreja. Ou talvez seja a atenção das pessoas, ou a sua segurança. Nós precisamos avaliar todos os dias a nossa vida e o nosso coração. A Bíblia diz: fugir da idolatria. É algo que está dentro, você precisa fugir. Todos os dias. Que o Senhor Deus, meus irmãos, nos conceda a graça de meditarmos sobre essas verdades e de considerarmos seriamente a idolatria do nosso coração e fazermos morrer todos os dias, deitar fora os ídolos, negar a nós mesmos, para que não caiamos na loucura que caiu Israel. Porque é possível chegarmos a um ponto que até os incrédulos vão se escandalizar. Vamos orar? Ó Deus, aplica a tua palavra ao meu coração em primeiro lugar, meu Deus. Tu conheces os ídolos que estão no meu coração.
Conheces as tendências idólatras do meu coração. O que tendo a valorizar mais que ao Senhor, o que tendo a desejar tanto que peco para ter, ou que peco quando não tenho, tu conheces. E tu conheces também nos meus irmãos. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, a deitar fora os ídolos, a fugir da idolatria, para que não caiamos na loucura, para que não nos vejamos sendo pessoas que professam a fé em Deus, mas cultuam demônios. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito seja conosco, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.